Good morning, tá voando. Então, hoje nós vamos falar sobre o Past Progressive ou Past Continuous. Então, o Past Continuous é o passado contínuo, também conhecido como Past Progressive, passado progressivo. É um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Então, aqui, regra de formação do Past Continuous. Ele é formado pela união do verbo auxiliar to be conjugado no passado e mais o verbo principal no gerúndio, acrescentando-se ing. Então vamos lá, as flexões do verbo to be no passado são was e were. Então was e were é o verbo to be no passado, então nós temos que colocá-lo imediatamente após o sujeito. Was é usado na terceira pessoa do singular, que é he, she, it. E were com as demais pessoas, you, we e they. E I também. Quer dizer, you, we e they. A forma afirmativa. Na frase afirmativa no past continuous, a forma correta de construção frasal é... Então, veremos a estrutura. Então, aqui, sujeito, verbo to be no passado, mais verbo principal com ing, para dar essa ideia de progresso de uma ação que estava acontecendo no passado. Então, aqui, sujeito, she, verbo to be no passado. Para she, o verbo to be no passado é was. E o verbo principal aqui é go, então vai acrescentar ing. Então ficou going. E o complemento, she was going to my house, ela estava indo para a minha casa. Então, uma ideia de progresso no passado. Negativa. Nas frases negativas, utiliza-se not após o verbo to be. Então, aqui, sujeito, verbo to be no passado, mais not, e verbo principal com ing. Então, exemplo, she, sujeito, was, verbo to be no passado, mais not. Então, not ele tem que estar depois do verbo to be e depois do verbo com ing, tá? Sempre colocar ing. She was not going to my house. Ela não estava indo para a minha casa. Bom, forma interrogativa. Você já deve ter percebido que em inglês, toda vez que se faz uma pergunta, o auxiliar vai para frente. Então, aqui não é diferente. Na formação das frases interrogativas, a seguinte construção frasal é: verbo to be no passado, no início da frase, depois o sujeito, que no caso aqui é she, depois o sujeito, o verbo principal com ing e o complemento. E no final, ponto de interrogação. Ela estava indo para a minha casa? Então, outro exemplo aqui, ó, com you. Então, para you, a forma do verbo to be é were. Então, were vai ficar na frente do sujeito you. E depois o verbo com ing. Were you studying English last night? Você estava estudando inglês na noite passada? Então, só uma observação. Quando a gente usa gerúndio, né, verbos com ing, nós não retiramos o y quando ele termina com y, tá? Então, todo verbo terminado em y, quando acrescenta-se ing, ele nunca perde o y, tá ok? Então, aqui é a tabela de conjugação do past continuous. Então, verbo to be, para I é was, e o verbo a mesma coisa, é só botar ing. Para you, vai ficar were, mais verbo com ing. Para he, she, it, o verbo to be é was, e o verbo com ing não muda, ele vai continuar da mesma forma. Para we, you e they, vai ser a forma do verbo to be were, e o verbo com ing não muda, ele sempre vai continuar com o ing da mesma forma. Na negativa, é só colocar o not após o verbo to be, ó. I was not going, ou I wasn't going, que é abreviação. You were not going, ou you weren't going, abreviação. Para he, she, it é a mesma coisa, was not going ou wasn't going. We, you e they, a mesma coisa, were not, mas going ou weren't going. Interrogativa. Na forma interrogativa, passa o verbo to be no passado para frente da frase, tá? Antes do sujeito. Então, vai ficar was, sujeito I, e o verbo com ing. Was I going? Para you, a forma do verbo to be é were. Were you going? Para he, she, it, a forma do verbo to be was. Was he, she, it going? Para we, you e they, a forma do verbo to be é were. Were we, were you, were they going? Então, aqui vocês têm que memorizar bem a forma do verbo to be, ok? Porque sempre vai usar. Então, número 1. Exercícios. Complete as alternativas abaixo, passando o verbo no parêntese para o past continuous. Como assim? Então, aqui, ó, sujeito, a forma
do verbo to be para she was, vai pegar o verbo que está aqui no parêntese, vai tirar o to, porque toda vez que se conjuga, não usa o to. O to é para indicar que está no infinitivo. Ó. Tirou o to, acrescenta ing no verbo. Ó. Tá vendo? She was studying Portuguese last class. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, conjugar o verbo to be no passado. Qualquer dúvida é só olhar naquela tabela acima, vai tirar o to do verbo e acrescentar ing. Então, vocês vão fazer assim em todas elas. Então, qualquer dúvida, qual a forma do verbo to be para esse sujeito? É só olhar aqui, ó. Então, por exemplo, my mother. O sujeito my mother é o mesmo que she, ela. Então, vocês vão lá em cima e vão olhar qual a forma do verbo to be para she, né? E fazer daquela forma que eu expliquei. Bom, se ele seleciona a forma correta do past continuous de acordo com o sujeito. Ó, Kelly. Kelly é o mesmo que she. Então, aqui vocês vão ter que ver se é was studying ou were studying. Tá? Então, vocês têm que prestar atenção no verbo to be. Tá? Então, aqui, ó. Julian and Patrick. São duas pessoas. Então, é o mesmo que o pronome they. Então, qual a forma do verbo to be para they, né? Para saber qual vai ser a alternativa correta. The car, o carro, é o mesmo que it. Aí vocês têm que ver qual é a forma do verbo to be correta, para poder marcar a opção. Escrever aqui. The door and the window, a porta e a janela. Então, aqui não pode ser it, porque são dois objetos. Então, corresponde ao pronome they. Aí vocês vão ver a forma do verbo to be. Tá ok? E aí vocês vão saber na forma do verbo to be fica fácil.